O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Deus querido, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nos curvamos diante do seu altar para pedir suas bênçãos sobre todos nós que apresentamos este programa e sobre todos aqueles que nos acompanham por este canal. Que o Senhor seja agora e para sempre o Deus único, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que pode agir em nossas vidas de forma maravilhosa. Ajude-nos a fazermos tudo para a honra, para a glória e para o louvor do seu nome. E que assim seja. Começa agora o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Aqui na apresentação do programa, Adalberto Pereira. Lá do outro lado, na coordenação, supervisão e seleção de imagens, Nilton Moura. A todos antecipamos os nossos agradecimentos pela sua presença aqui em nosso programa, pela deferência que você faz, por tudo que você é para nós, porque abaixo de Deus, vocês são a razão do nosso sucesso. Então, fiquem conosco até o final do programa, porque até lá, muitas coisas maravilhosas acontecerão. Bem, meus amigos, chegamos ao momento da nossa reflexão. Para hoje, escolhemos o tema Bênção e Maldição. Faremos a leitura bíblica no livro de Gênesis, capítulo 9, versículos 20 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Este texto encerra o âmago da história do dilúvio, cujo personagem principal, usado por Deus, foi Noé. Um detalhe que nos chama a atenção, antes de entrarmos no foco principal da nossa reflexão, é o fato de Deus ter escolhido para uma missão tão importante um simples lavrador e não um expert no ramo da construção. Não dá para pensar na reação de Noé ao receber de Deus esta missão. Seria bem mais natural para ele se Deus o incumbisse de algo que estivesse ligado aos seus afazeres naturais. O texto escolhido para nossa meditação
coloca-nos diante de duas situações distintas: a bênção e a maldição. Primeiro, a bênção, graça concedida por Deus, um acontecimento feliz, ação pela qual Deus abençoa um ser humano. O ser abençoado por Deus tem uma vida feliz, vitoriosa. Seus dias são repletos de prazeres divinos. E feliz daquele que foi escolhido por Deus para uma missão tão preciosa como a missão que ele escolheu para Noé. Segundo, maldição. Maldição é desgraça. Palavra com que Deus castiga o pecador que não se redime. O amaldiçoado é abominável, detestável, nefasto, pernicioso. A maldição traz resultados indesejáveis. Ao contrário dos abençoados, os amaldiçoados vivem uma vida de tormentos, de angústia, de dor. Nada o alegra, nada o faz feliz. Seu futuro é terrível. Lá no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, está escrito: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Ora, a riqueza de que nos fala o versículo lido não é riqueza material, mas a riqueza espiritual que só nos enche de alegria. Em Malaquias, capítulo 2, versículos 1 e 2, nós lemos o seguinte: Deus manda o seguinte recado aos sacerdotes. Agora é para os sacerdotes. Diz assim a palavra do Senhor lá em Malaquias 2, 1 e 2. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Então está claríssimo de que a bênção e a maldição Deus manda para quem Ele quer, de acordo com o comportamento do homem. Se o homem pratica o bem, se ele segue os passos de Jesus Cristo, se ele cumpre os ensinamentos de Deus, com certeza ele será um homem abençoado. Mas quem faz tudo o contrário, quem é desobediente, quem é negligente, quem faz tudo contra a vontade do Senhor, este será amaldiçoado. Tem gente por aí que diz que Deus só é bênção, só manda bênção. Ele manda maldição também. Deus é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, mas também é um Deus de justiça. A bênção e a maldição fazem parte da justiça de Deus. Sendo justo com aqueles que praticam o bem, que o seguem com fidelidade, ele derrama bênçãos. Para aqueles que fazem totalmente diferente do que ele ensina, para aqueles que constrangem o seu coração, ele manda maldição. É dura essa mensagem, é dura essa palavra, mas é bíblica. Não é uma criação minha, não é uma invenção minha, é bíblica. A Bíblia está repleta de passagens onde nós temos bênçãos e temos também maldições. Deus não faz acepção de pessoas
principalmente quando o assunto é obediência a ele. Aqui, o recado é para os sacerdotes que desonram o seu nome. Aqueles que não cumprem a sua missão. A missão que ele foi confiada por Deus. Aqueles que não cumprem o ir e pregai que Jesus Cristo mandou. Aqueles que são negligentes, preguiçosos, dorminhocos, irresponsáveis, indiferentes a tudo que está acontecendo ao seu redor, envolvendo o rebanho do Senhor. Os líderes religiosos que ainda mantêm um coração cheio de rancor, de ódio, de inveja, de ganância, de vingança, precisam receber um novo coração, ou até suas bênçãos serão amaldiçoadas. Se ele não tiver um coração transformado, um coração diferenciado, até as suas bênçãos serão amaldiçoadas. Voltando ao texto lido em Gênesis 9, Cã, o filho de Noé, foi amaldiçoado pelo pai, não apenas pelo fato de tê-lo visto nu, mas, sobretudo, pelo seu comportamento diante do fato. Ele foi irônico, ele foi gozador, ele levou tudo na brincadeira. Ele quis colocar o pai numa situação difícil, deplorável. Ele não teve a hombridade de cobrir o pai. Custava nada ele pegar uma capa, cobrir Noé, depois de chamar os irmãos, vem me ajuda aqui, que nosso pai está nessa situação assim, assim, assim. Não, ele correu para os irmãos, ironicamente, vê a situação do rei lá, vê lá como ele está. Está bem, está caído lá, está nu. Isso causou indignação a Noé, que fez com que o amaldiçoasse. E disse mais que ele seria escravo dos próprios irmãos. Seria subordinado aos seus irmãos. Isso desagradou ao filho mais novo de Noé. Ele não gostou da situação. Ele foi maldoso. Ele foi irônico. Ele procurou deixar o pai em maus lençóis e zombou com palavras maldosas. Seus irmãos, ao contrário, procuraram esconder de seus olhos a nudez do pai, cobrindo-o com uma capa. Eles usaram do respeito e assim foram abençoados. Está vendo a diferença? No Salmo 127:3 está escrito: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Agora eu te pergunto, você, como filho, tem sido bênção ou maldição para seus pais? Como você tem se comportado diante dos seus pais? Como é o seu comportamento como filho? Você é um filho obediente? Um filho que enche os olhos do seu pai de orgulho, de alegria, de contentamento? Se você é desse filho, você será abençoado. Mas se você é aquele filho rebelde, desobediente, indiferente à vontade dos seus pais, com certeza você será um filho amaldiçoado. Desculpe a expressão, mas essa é a grande verdade que não pode ser escondida de você. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Aí vem a pergunta: será que é isso mesmo? Em outra tradução, a citação é bem mais forte. Em outra tradução, em outra versão da Bíblia Sagrada, diz o seguinte: os filhos são um presente do Senhor.
eles são uma verdadeira bênção. Olha, que citação pesada, que responsabilidade ser filho, hein? Realmente, há filhos que são verdadeiras bênçãos de Deus. Eles honram seus pais, são obedientes, carinhosos e verdadeiros exemplos a serem seguidos. Mas se formos lá para o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, encontramos uma citação seguida de uma promessa. Veja bem o que diz a palavra do Senhor, lá em Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe é ser obediente, é ser um filho bom, é saber o que é humildade, é reconhecer o valor de um pai e de uma mãe, é reconhecer o quanto vale uma família. As Escrituras Sagradas são claríssimas em suas afirmativas. Veja essa aí. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Está lá em Provérbio 10 e 1. Você prestou atenção nisso? O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Ainda em Provérbio 17, 25, nós encontramos a seguinte frase: o filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. Ou seja, o filho insensato é a tristeza para o pai e a amargura para a mãe. Lá em Miqueias, um dos grandes profetas do 8º século, ele já fazia uma séria advertência a respeito do comportamento dos filhos. Vejamos o que ele disse. Porque o filho, presta atenção, está lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Que tristeza, né? Olha o que o profeta Miqueias diz. O filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Tem gente que diz assim, o perigo está dentro de sua própria casa. O perigo anda lado a lado com você, dentro da sua própria casa, no meio da sua própria família. Família que não tem Deus no coração. Família cujo lar, aliás, ninguém pode nem tratar como lar, é um aglomerado de pessoas. Família que a sua casa não é orientada por Deus, é uma família desastrosa ou desastrada. Diante do que Miqueias diz, o perigo de ter filhos maus e cruéis não é coisa de hoje. Esses, certamente, não são bênçãos do Senhor, mas verdadeiras maldições para a família. Não é lógico considerar um filho mau caráter, um sequestrador, um bandido, um facínora, como uma bênção da família. Não dá para acreditar nisso. Na verdade, Deus não criou o ser humano para ser mau, para ser cruel. Ele o criou para servi-lo, dando-lhe grandes oportunidades para uma vida feliz. A responsabilidade que Deus colocou nas mãos de Adão foi mais do que
uma prova de que ele queria fazer do homem um ser bom, de bom caráter, e não um ser de mau caráter. O rei Salomão dá um conselho que todos deveriam seguir para que sejam bênçãos e não maldições. Ele diz o seguinte: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Ele quer dizer o seguinte: o filho que ouve e segue as instruções do pai, ele é uma pessoa dotada de bom entendimento. Ele conhece o bem. Ele segue o caminho do bem. Tem filhos, e não são poucos, que não aceitam os conselhos dos pais, achando que eles estão superados, estão fora da realidade, estão fora do mundo moderno. Está caducando. Isso é coisa do passado, pai. Hoje o negócio é diferente. Hoje ninguém é de ninguém. Entendeu? Ninguém tem satisfação a dar a ninguém, pai. A vida é essa. É como diz uma música aí: deixa a vida me levar, pai. E o resto é resto. E por conta dessa já costumeira desobediência, muitos resultados negativos são destaques nos noticiários dos principais canais de televisão. O texto lido em Gênesis 9, 20 a 27 apresenta Cã como uma maldição para a família de Noé, ao mesmo tempo em que cita Sem e Jafé como bênçãos. Olha, a diferença é quilométrica. São dois extremos totalmente diferentes. Ser bênção ou maldição depende da maneira como uma pessoa se comporta diante dos ensinamentos bíblicos. Deus abençoa aqueles que se esforçam para estarem em plena comunhão com Ele, seguindo os passos de Jesus Cristo e recebendo as orientações do Espírito Santo do Senhor. Da mesma forma que Deus promete abençoar, Ele também promete amaldiçoar, como podemos ver na seguinte citação: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Isso está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículos 26, 27 e 28. A respeito da maldição, agora a advertência de Deus é para os sacerdotes. E nós achamos por bem voltarmos para aquele texto que nós lemos lá no livro de Malaquias, capítulo 2, versículos 1 e 2. Quando ele se refere aos sacerdotes. Nós queremos frisar bem isso, fazer isso mais notório, porque muita gente pensa que os sacerdotes estão isentos dos castigos de Deus. Puro engano. Aliás, eles serão mais cobrados do que as próprias ovelhas. Os pastores serão mais cobrados na vinda de Jesus Cristo do que as próprias ovelhas, porque as ovelhas seguem o seu pastor. Se o pastor ensina bem, as ovelhas seguem o bom caminho. Se eles ensinam mal, as ovelhas seguem o mau caminho. Por isso que Malaquias faz essa advertência. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes,
E se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. É triste, mas é uma grande realidade. Nós vimos que, no caso citado em Gênesis 9, Cã, o filho mais novo de Noé, poderia ter comunicado aos seus irmãos a situação em que se encontrava seu pai, sem escárnio, sem censura, sem tentar denegrir a imagem do pai por estar naquela situação. O comportamento do Cã foi totalmente adverso àquilo que fizeram seus irmãos. Eles foram respeitosos para com o pai, foram obedientes, mostraram que eram bons filhos. Olha, para muito, a palavra bênção é citada com muita frequência. Nós encontramos muito isso nos finais dos cultos. É muito comum você encontrar algumas pessoas olhando para o pastor e dizer assim: ô pastor, o culto hoje foi uma bênção. Mas sabe por que ele disse isso? Porque o pastor pregou aquilo que eles queriam ouvir. Se o pastor tivesse pregado o que eles precisavam ouvir, ele não dava nem boa noite para o pastor. Saiu de rosto torcido, de cara grossa. Aí ninguém ia dizer que o culto foi uma bênção. Quando fere os brilhos da pessoa, aí o negócio, a pancada do bombo é diferente. Bênção é aquele culto onde os hinos, os cânticos espirituais enaltecem e glorificam o nome do Senhor. Bênção é aquele culto onde o pastor fala a verdade, bata em quem bater, doa a quem doer. Sem estar esperando os elogios. O culto foi uma bênção. Bênção é quando o pastor fala a verdade, quando ela dói lá dentro da gente. Quando a mensagem do pastor dói em você, ali o culto foi uma bênção. Esta é a grande verdade. Doa a quem doer. E que Deus te abençoe. Bem, meus amigos, depois de um momento de reflexão, estamos de volta com o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NM Net, o canal do sucesso, o canal da família. Opa, vamos mandar um abraço hoje para a cidade de Marcolândia, lá no estado do Piauí. Alô, Marcolândia! Você conhece Marcolândia? Já passou por lá? Já ouviu falar nessa cidade maravilhosa? Não? Fica lá entre o Piauí e o Pernambuco. Do lado Marcolândia, do outro Araripina. Certo? Vamos falar um pouco de Marcolândia? O município de Marcolândia, no estado do Piauí, conta atualmente com uma população em torno dos 8.000 habitantes. 8, 9 mil habitantes. E é conhecida pelo seu vasto plantio de mandioca e pela sua produção de farinha. Localizada na porção ocidental da Chapada do Araripe, a cidade de Marcolândia, que era distrito de Padre Marcos, teve sua emancipação político-administrativa oficializada no dia 29 de abril de 1992. A cidade está a uma distância aproximada de 420 quilômetros
de Teresina, a capital do estado, cerca de 5 horas e 30 minutos de viagem. Dependendo do carro. Se o seu carro for novinho, é isso. Se for aquele carro mais estragado, gasta mais tempo. Segundo relatos de Oswaldo Costa, meu amigo Oswaldo Costa, um conhecedor profundo da história de Marcolândia, um nome deve ser lembrado quando se tratar da história daquela cidade piauiense. É o nome do senhor Corinto Machado de Matos. Esse cidadão chegou naquela localidade por volta de 1956, comandando um grupo de homens para instalar um posto fiscal. Naquela época, segundo nos informa Oswaldo Costa, havia apenas 3 casinhas. Ele afirma que, daquela época, apenas Dona Ercília e Dona Graça de Chico Félix ainda estão para contar a história. Curiosamente, a cidade de Marcolândia, apesar de não ser uma cidade gigante, possui cerca de 80 casas de farinha e 8 postos de gasolina. No setor comercial, Marcolândia conta com cerca de 10 supermercados. Marcolândia se dá ao luxo de contar com grandes farmácias e com um hospital de primeira qualidade, com atendimento padrão, tendo até recebido pessoas de outros estados, devido aos bons serviços prestados por uma equipe de excelentes profissionais no campo da saúde. E é essa linda, maravilhosa e hospitaleira cidade de Marcolândia onde residem nossos ouvintes Oswaldo Costa, os irmãos Paulo César Rodrigues e Oséias Rodrigues, os pastores Salvador, da Igreja Nova Vida, o pastor Galeno, da Igreja Verbo da Vida, o casal Isaquinha e Valdenir Rodrigues, os irmãos Cláudio e Adriano, além de outros amigos que acompanham o nosso programa. Opa, Marcolândia! Olha, se você não conhece Marcolândia, vai lá. Essa turma que nós citamos aí, o Oswaldo Costa, está fazendo um convite especial para você. Vem conhecer Marcolândia e você vai sair de lá encantado. Eu tenho a certeza, se você visitar Marcolândia uma vez, com certeza vai querer voltar várias vezes para aquela linda e maravilhosa cidade. Uma cidade de gente hospitaleira, gente maravilhosa. A todos mandamos um forte e caloroso abraço. Abraço de toda a equipe do programa 100% Gospel. A toda a população de Marcolândia, no estado do Piauí. Chegou aquele momento de agradecermos a você que está nos acompanhando aqui no 100% Gospel. Obrigado a você porque, abaixo de Deus, você que está aí diante de nós é a razão do nosso sucesso, tá bom? Um abraço aí, um abraço cordial, sincero, um abraço elegante, com todo respeito para os nossos queridos ouvintes. A Maria do Rosário Silva, lá de Olímpia, em Minas Gerais. E Yolanda Oliveira, de Crateús, no estado do Ceará. Um abraço para os nossos ouvintes aí, no estado do Ceará, na cidade de Crateús. Maria das Dores, em Lagoinhas, Belo Horizonte, lá no BH. A Elizabeth Oliveira, membro da Assembleia de Deus, Fé e Esperança, em Maurilândia, no estado de Goiás. A Lourdes Costa, em Cuiabá. O Maurílio Gonçalves, na cidade de Patrocínio. Um abraço para você, Maurílio. O nosso amigo e irmão em Cristo, Eliezer Holanda Filho, e sua irmã Gláucia Maria, a Iaiá. É o Zizo e a Iaiá, que residem lá na capital pernambucana. O Zizo e a Iaiá, eles estão divulgando sempre o nosso programa lá no Recife, e lá na capital pernambucana, nosso programa está indo de vento em popa, hein?
Obrigado, Zizo, obrigado, Yaya. Continuem conosco e sempre propagando, divulgando o nosso programa. Meu querido amigo Oswaldo Costa, lá em Marcolândia, no estado do Piauí, o Paulo César Rodrigues e o Oséias Rodrigues, também lá em Marcolândia, os dois pastores de lá que nós conhecemos de longas datas, o pastor Salvador, da Igreja Nova Vida, e o pastor Galeno, da Igreja Verbo da Vida. Um abraço para todos vocês aí, na cidade de Marcolândia, no estado do Piauí. A Leandra Rocha, na cidade de San Sebastián, na Espanha. É a cidade que foi homenageada pelo nosso programa. San Sebastián. Vai lá, faz uma visita lá na cidade de San Sebastián e você vai ver que cidade extraordinária. Getúlio Moraes e toda a sua família na Igreja Deus é Amor, na cidade de Juazeiro da Bahia, ali, coladinho com Petrolina, do lado do Petrolina, no outro Juazeiro. Juazeiro, Petrolina, Petrolina, Juazeiro. Todas as duas são uma coisa linda. Eu gosto de Juazeiro e gosto também de Petrolina. Um abraço aí para vocês aí, na cidade de Juazeiro, na Bahia. Um abraço aí para o João Paulo, na Assembleia de Deus, em Fortaleza, no Ceará. Também para Maria das Dores, na Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro. Quem nasce no Rio, tem gente que diz assim, eu sou carioca. Outros dizem assim, eu sou fluminense. Mas quem nasce no Rio e torce pelo Flamengo diz que é carioca. Quem nasce no Rio e torce pelo Fluminense diz que é fluminense. Fluminense ou carioca, aquele abraço para o povo lá do Rio de Janeiro, nossos queridos ouvintes aí do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, cidade de Copacabana, né? Do Cristo Redentor, é isso aí. A Luciana Feitosa, na Igreja Universal, lá de Manaus, capital de Amazonas. A Silene Medeiros e a Sildani Medeiros, as duas irmãs que residem lá na capital paraibana, em João Pessoa. Um abraço para os pessoenses aí. Você indo a Paraíba, não esqueça. Vá a João Pessoa, curta as praias e os lugares aconchegantes que João Pessoa oferece para você e sua família. Um abraço para o pastor Valdemir Souza, na Assembleia de Deus, em Betânia, no Piauí. Ele e sua esposa, a irmã Luziete. Um abraço para esse casal aí maravilhoso, tá bom? E a todos vocês que acompanham o nosso programa, muitíssimo obrigado pela sua preciosíssima audiência. Gente do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, todos os lugares. Tocantins, olha! Pessoal de Tocantins, um abraço para vocês aí também, tá bom? Continue conosco aqui no programa 100% Gospel. O meu, o seu, o nosso programa. E agora vamos mandar para você uma palavra amiga, uma palavra de confiança. Nós escolhemos um versículo bíblico que está no livro dos Salmos, 118, 8. Diz assim a palavra do Senhor: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Este é o nosso recado, a nossa mensagem curta e objetiva para você. Uma mensagem verdadeira. Uma mensagem de confiança, de fé. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Então, quando você estiver com problemas, procure refúgio no nosso Senhor, no nosso Deus. Deus onisciente, onipresente e onipotente. O Deus de amor, de bondade, de misericórdia e de justiça. O Deus único, vivo e verdadeiro. Ele é divino, Ele é santo, Ele é soberano, Ele é poderoso. Então, se você está com algum problema na vida, problemas sentimentais, o namoro, o noivado, o casamento não estão indo bem, procure refúgio em Deus. Entregue os seus problemas, as suas angústias, as suas aflições
nas mãos do Senhor. E somente Ele é capaz de resolver os seus problemas. Se o seu problema é de relacionamento com a família, com os amigos, com os vizinhos, relacionamento no trabalho, no ambiente de estudo, em qualquer que seja o ambiente, se você está com um problema de relacionamento, fale com Deus. Peça a orientação divina. Entre no seu quarto, feche a porta e você e Deus sozinhos. Coloque diante dele tudo aquilo que está lhe incomodando. Confie nele. Não confie no homem. Porque é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Salmo 118, 8. Esta é a grande realidade. Se você está com problema financeiro, também confie no Senhor. Com certeza Ele vai solucionar o seu problema. Tá certo? E se você tem algum trabalho especial para apresentar, você tem talento, você é uma pessoa que canta bem, que recita poesia, você faz parte de um coral, de um quarteto, você tem aquela capacidade, aquele dom, aquele talento para louvar, engrandecer e glorificar o nome de Deus, manda o seu trabalho para o nosso programa. Manda uma mensagem de texto para o Nilton. Ele vai receber com todo carinho, com toda dedicação, com todo respeito, e nós vamos apresentar o seu trabalho aqui no nosso programa. Este é o programa número 60. Opa, graças a Deus! Até aqui nos ajudou o Senhor. Programa de número 60. Que vitória, né? 60 programas no ar que nós já colocamos. Tudo isso graças à bondade do nosso Deus, a misericórdia do Senhor. Foi Ele quem abriu essa porta para mim, para o Nilton, para toda a equipe do programa 100% Gospel, para que nós possamos levar até você a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho, a mensagem verdadeira, aquela mensagem que deixa você seguro e firme na fé. Tá bom? Mais uma vez nós dizemos, esse programa não tem fim lucrativo. E, abaixo de Deus, você é o grande responsável pelo nosso sucesso. Graças a Deus e a você, nós chegamos ao programa número 60. E esperamos chegar no programa centenário, né? Depende do nosso Deus, da vontade do Senhor. Nada depende de nós. E é claro que nós não vamos esquecer de você. Você que está sempre conosco, com a sua fidelidade, presente no nosso programa, aumentando a nossa audiência, aumentando o número de visualizações que cresce a cada vez, a cada dia, a cada momento, a cada programa. Agradecemos a sua preciosa audiência. A você, pastor Arão Lemos Neves, e a sua esposa, pastora Helenice Lemos, obrigado a vocês pela audiência. Esse casal que prega o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também nos acompanha. O Adelírio Mendes de Freitas, na Assembleia de Deus, em Maurilândia, em Goiás. Obrigado a você, Adelírio. Meu querido amigo e irmão Arthur Rocha e Dona Lourdes, lá no setor leste do Gama, o casal membro da Igreja Batista Central do Gama. Obrigado a vocês pela preciosa audiência. A você, Arthur, seus filhos, seus netos, a todos vocês que nos acompanham no programa 100% Gospel, muito obrigado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Geraldino Neves do Rosário, na Assembleia de Deus em Goiás. Gente de Goiás, aquele abraço. Meu querido amigo Pedro Oliveira Alves e a sua esposa Soliandra Alves,
na cidade de Patos, na Paraíba. Muito obrigado pela audiência aí do casal, o casal que promove os maiores e mais concorridos eventos do estado da Paraíba. Eventos que já ultrapassaram fronteiras. O nome desse casal, do Pedro Oliveira e da Soliana, esses dois nomes já ultrapassaram fronteiras, né? Eles promovem os maiores eventos sociais, não só de Patos, mas também de todo o estado da Paraíba. A Mariana Rodrigues, na cidade de Catalão, em Goiás. Obrigado a você também, Mariana. E a Rosana Garcia, na Igreja Deus é Amor, em Goiânia. Um abraço para todos vocês aí. Um abraço para vocês na cidade de Teixeira, na Paraíba, de São José do Bonfim, São José do Egito, lá no Pernambuco, lá pro lado de... no outro lado da Paraíba, assim, lá do sertão da Paraíba, cidade de Piancó, lá no Vale do Piancó, Santa Terezinha, na Paraíba, Maturéia, meus amigos de Maturéia, de Conceição, de Itaporanga, os amigos lá de Malta, Condado, Souza, Cajazeiras. Um abraço para todos vocês. Santa Luzia, São Mamede, Juazeirinho, Solidade. Um abraço para todos vocês. Continuem conosco no programa 100% Gospel, o programa da família, o programa da verdade, né? O programa que faz sucesso. Muito obrigado a você pela sua preciosa audiência. Um lembrete para você bem importante. Jesus Cristo está voltando. Lembre-se disso. Tudo está acontecendo ao seu redor. As provas estão aí. Terremotos, inundações, desmoronamentos, tufões, tragédias de todos os tipos. Não é o fim, é o começo das dores. Mas isso prova por A mais B, sem sombra de dúvidas, que Jesus Cristo está à porta e bate. Resta você abrir a porta para que ele entre e sente com você à mesa. Quando nós dizemos sentar com você à mesa, não é dizer que ele vai sentar com você, vai tomar café, almoçar e jantar. É estar ao seu lado, nos momentos de sua necessidade. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Enquanto é tempo. Porque a vinda dele está próxima. Quer você queira, quer não. Não depende da sua vontade. Se você duvida que Jesus Cristo está para vir, isso é problema seu. Agora, a grande verdade, uma verdade que é pura e é inquestionável. Jesus Cristo está voltando. Esse é o momento de você abandonar as coisas erradas que você faz. A idolatria, a incredulidade. Está no momento de você abandonar a idolatria, seguir ao Deus vivo, ao Deus único e verdadeiro. Aquele que você não carrega nas costas, mas deve carregar no coração. Carregar um Jesus nas costas é muito fácil. Eu quero ver você ter coragem para carregar Jesus Cristo no seu coração. É isso que ele quer de você. Ele quer ter morada no seu coração. Ter um lugarzinho seguro lá no seu coração. E ter um encontro com você no dia do juízo final. Ele quer que você seja purificado. Tenha um corpo incorruptível e suba com ele para a glória.
Ele quer ter você no meio daqueles a quem ele vai dizer assim: vinde a mim, bendito do meu Pai, benditos do meu Pai. Não fique no lugar daqueles a quem ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Lugar separado para o diabo e seus anjos. Não queira isso. Queira estar no lado direito de Jesus Cristo, o lado dos salvos. Aqueles que subirão com ele para a glória e estarão salvos para sempre. Tá bom? Faça parte desse povo. Aceite Jesus Cristo como Salvador. E mais uma vez eu te digo, Jesus Cristo vai voltar. Tá bom? O nosso programa está chegando ao seu final. Obrigado pela sua preciosa audiência. E se o Senhor nos permitir, estaremos de volta no próximo programa 100% Gospel. Tá bom? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. 2 Coríntios 13, 13. Tchau, gente. Aquele abraço e até o próximo programa, se o Senhor nos permitir.